Está connosco em estúdio o comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, bom dia. Olá, bom dia, Cristiana. Costuma-se dizer que quem não é visto não é lembrado, ou esta é uma estratégia de Rui Rio que pode funcionar? É uma estratégia. Se funciona ou não é o que veremos. A verdade é que há aqui um período muito longo de silêncio, porque embora ele tenha deixado um vice-presidente para tomar conta da casa, chamemos-lhe assim, a verdade é que se viu muito pouco do PSD e, sobretudo, ouviu-se muito poucas ideias relativamente a matérias que, ao longo deste mês de agosto, preocuparam os portugueses. Não apenas os incêndios, mas toda uma série de questões, nomeadamente relacionadas com o orçamento do Estado, à volta das quais o PSD nada disse. E agora das duas uma, ou na verdade Rui Rio aproveitou este silêncio para um relançamento do seu próprio projeto de conquista do poder nas próximas legislativas, e aí então teremos que ouvir que ideias é que são essas, e há aqui um leque muito alargado de temas sobre os quais ele terá que se pronunciar, ou então certamente crescerá o coro das críticas relativamente a essa posição mais passiva daquele que é, ainda assim, o líder da oposição. De qualquer forma, Rui Rio não tem prestado declarações, mas na imprensa vão saindo sempre notícias sobre medidas que Rui Rio pretende implementar. O jornal avança que os candidatos às autárquicas que excedam os orçamentos serão responsabilizados, e vemos o caso Castelo Branco. Que leitura fazes desta medida política? Essa é uma ideia para dentro do partido e que vai sobretudo afetar o próprio funcionamento do partido. Mas é ainda assim um bom exemplo daquilo que eu queria falar, que é a necessidade que Rui Rio tem de, antes de começar a apresentar as ideias para fora, as estabilizar internamente. Essa medida é uma medida que vai ao encontro daquilo que ele defendeu nas diretas para a liderança do PSD, moralizar o partido, impedir que houvesse ali uma série de regras que não eram cumpridas ou de pessoas que não tinham o comportamento que ele considera que é o comportamento mais lícito em nome da transparência que deve existir num sistema partidário. Mas isso não vai ser minimamente consensual e certamente que haverá muitos militantes que vão olhar de lado para esta medida, considerando que ela é, em alguns casos, até excessiva. Embora haja aqui um aspecto que é importante. Ele não quer, de olhos fechados, penalizar todo e qualquer candidato que tenha excedido o seu orçamento. Ele permite que esse candidato que excedeu o orçamento possa regularizar a situação, arcar até com essa própria despesa, e aí fica tudo regularizado. O que Rui Rio não quer é que o PSD seja visto como um mau pagador junto de fornecedores que ficaram neste momento com dívidas perante o PSD, e desse ponto de vista isso pode ser até positivo para a afirmação de Rui Rio. Agora, a verdade é que isto é apenas uma das ideias que ele tem que pacificar dentro do PSD. Veja, por exemplo, a questão da descentralização. Ele fez um acordo com o Partido Socialista, mas tem dentro da sua própria equipa quem discorda desse modelo de descentralização. A questão das leis laborais. Ele ainda não foi completamente explícito e percebe-se que dentro do PSD não há um consenso acerca do que deve ser negociado com o Governo. Veja-se a questão do mapa judiciário. Também não é consensual dentro do PSD. Aquilo que a sua vice-presidente Helena Fraga diz sobre a Procuradora-Geral da República não foi o que Rui Rio disse durante a campanha para a presidência do PSD. Na questão da saúde, há um documento que vai ser levado agora ao Conselho Nacional e que é tudo menos pacífico. É um documento que diz que na área da saúde os portugueses devem poder escolher entre um sistema público e um sistema privado. E isso dentro do próprio PSD não é pacífico. Falta saber como é que Rui Rio vai gerir tudo isso para depois, nesta tal rentrée, depois deste longo silêncio, ele terá que fazer. Portanto, essa divisão no partido pode prejudicar mais o PSD do que propriamente a ausência durante 30 dias durante o verão? Sim, eu acho é que esta ausência pode ser perfeitamente desculpada e perfeitamente ultrapassada se ele agora conseguir encontrar essa unidade dentro do PSD e se ele for suficientemente claro junto dos eleitores, tendo em conta que a campanha para as legislativas já começou. Veja-se o comício de António Costa encaminha para se perceber que o PS já está a pôr as suas ideias no terreno. O líder da oposição vai ter que o fazer e vai ter que o fazer já muito rapidamente durante este mês de setembro. E vemos também a estratégia do CDS está a ser completamente diferente da do Rio, com Assunção Cristas a participar em várias iniciativas. É uma estratégia diferente, mas que pode provocar também algum desgaste. Sim, embora quanto a mim seja positivo para o PSD. É bom que o PSD apareça de forma autónoma, não apenas relativamente ao Partido Socialista, isso é absolutamente essencial. Um dos problemas de Rui Rio é que
tem passado um pouco a ideia de que ele se pode querer entender com António Costa, ele querer ser uma espécie de vice-primeiro-ministro num governo socialista, dando apoio a essa estratégia socialista. Ele vai ter que se demarcar disso, mas vai ter que também se demarcar relativamente ao CDS. E, portanto, essa estratégia centrista de querer mostrar diferenças em relação ao PSD pode ser muito vantajoso para Rui Rio. Mas não é o único problema que ele tem à direita. Vão surgir novos movimentos políticos, desde logo o de Santana Lopes, a Democracia 21, enfim, pode haver aqui um reposicionamento do tabuleiro político ou partidário que Rui Rio vai ter que saber gerir, tendo em conta que olha para as sondagens e vê que o PSD, nem de perto nem de longe, está a descolar de um nível que, neste momento, é claramente favorável a António Costa. Qual será a estratégia de Rui Rio agora para a rentrée política? O que é que antevês para este início? Ele tem por hábito, e é uma das qualidades que se lhe elogia, de ser muito coerente. Isto é, dificilmente ouviremos da sua boca alguma coisa de muito diferente daquilo que ele defendeu ao longo dos últimos meses. Agora, ele vai ter que ser mais assertivo relativamente a essas ideias. E, sobretudo, em relação a essas ideias, por exemplo, se ele defende este pacto da descentralização, ele vai ter que, de uma vez por todas, calar as vozes dissonantes dentro do PSD, embora essas vozes dissonantes existam também dentro do Partido Socialista. O Presidente da Assembleia Municipal do Porto, que é um socialista, já veio também demarcar-se desse plano de descentralização. Mas se dentro do Partido Socialista isto é mais controlável, dentro do PSD não pode haver estas dissonâncias. E, portanto, ele vai ter que dizer ao que vem. Rui Rio vai ter que dizer o que é que pensa da área da saúde, na área da justiça, na área das questões laborais, em tudo aquilo que serão certamente matérias que vão constituir tema de debate para a campanha eleitoral. E antes disso ele vai ter umas eleições europeias e, portanto, não pode também prolongar por muito mais aquela que é a definição do PSD relativamente à Europa e, se calhar também daqui a uns meses, quem é que vai ser o cabeça de lista do PSD para essas eleições. Muito bem, Ricardo, obrigada pelos teus esclarecimentos. Um bom dia.